Pessoal, eu me chamo Rose e aqui no canal eu compartilho o meu conhecimento, né, o que eu estou aprendendo, na verdade, na minha jornada pelo autoconhecimento, na expansão da consciência. Eu sou uma buscadora e tive que parar para encontrar resposta para muitas questões na minha vida. Acabei me tornando consteladora sistêmica porque eu cheguei no conhecimento sistêmico, aquele divulgado, difundido por Bert Helling, as constelações sistêmicas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a energia do feminino e do masculino que todos nós temos em nós, tá bem? E a necessidade de equilibrarmos essas energias em nós. Vejam bem, todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, temos essas duas energias de vida em nós, ok? E essas duas energias, elas representam o nosso pai e a nossa mãe, ok? Por isso que a gente precisa estar com tudo alinhadinho para que a nossa vida flua. Então, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês o meu aprendizado a respeito da necessidade desse equilíbrio, dessa energia dentro de nós. Essas duas forças de vida. Não vamos pensar no homem e na mulher, mas na força de vida, tá bom? Tudo é feminino e masculino no universo, gente. Quem for ler o Kybalion vai entender isso. Mas eu não quero falar aqui sobre Kybalion e entrar numa explicação longa. Eu quero trazer uma explicação mais simples, de modo que você que vai assistir esse vídeo consiga entender. É para chegar em todo mundo e de forma simples, ok? Então veja, vou me colocar aqui como exemplo. Eu sou divorciada, já faz alguns anos, e passaram muitos homens bons pela minha vida e eu, com a minha energia masculina em excesso, expulsei eles. Exatamente isso. Eu assumo a minha responsabilidade. Tudo que acontece comigo é minha responsabilidade. Eu sou a causa. Mas eu estava agindo inconscientemente. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então, eu literalmente expulsei homens maravilhosos que tentaram se aproximar de mim porque a minha energia masculina estava em excesso. Então, vou tentar explicar para vocês. Como assim, Rose, em excesso? Veja, eu tinha muitos problemas relacionados à minha mãe. Em outros vídeos eu falo sobre isso, né? Porque eu não conheci minha mãe foi embora, eu tinha só 7 meses, enfim, a minha história é longa. Por isso que eu sou uma buscadora e chegou um ponto que eu tive que ir em busca de respostas. E o papai também acabou me abandonando. Mas eu tive que, desde novinha, assumir a responsabilidade pela minha vida. Então eu rejeitava o feminino, que era minha mãe, né? A energia do feminino, eu rejeitava ela com todas as minhas forças. Então, quando eu rejeitava a minha mãe, eu abracei as sombras dela, tá bem? Mas o feminino morreu dentro de mim, essa é a verdade, né? Desde doença no útero e uma falta de acolhimento comigo mesma, né? Porque a mãe representa tudo aquilo que é interno, é o amor, é o acolhimento, são os relacionamentos de maneira geral, né? A mãe é aquele aconchego, é a amorosidade, a afetividade e sexualidade também. E o pai é a profissionalidade e a laboralidade, né? O pai é o externo, a mãe é o interno. Então eu rejeitava esse feminino. E eu tinha muito masculino. Por quê? Porque desde pequenininha eu tive que me defender, eu tive que ir em busca do meu próprio trabalho, enfim. Eu tive que colocar o arquétipo da guerreira, da princesa Xena, para ir para a luta, né? Para cuidar de mim mesma e para conquistar o que eu queria. Mas fazendo isso, quanto mais eu fazia isso, mais energia masculina eu colocava em mim e mais eu excluía, anulava a minha energia feminina. E com isso os meus relacionamentos não davam certo. Eu expulsava homens maravilhosos da minha vida e dizia que não existiam homens bons no mundo. Mentira, não é expressão da verdade, não é verdadeiro. Existem homens bons, mas era eu que estava afastando esses homens maravilhosos da minha vida, ok? Agora eu entendo isso. Então veja, dentro das ordens do amor, Bert Helling nos ensinou a respeito do pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Vou trazer aqui o exemplo do equilíbrio. O que acontece? É necessário que exista um equilíbrio entre a energia do feminino e do masculino em nós. Do contrário, o relacionamento não prospera.
né? Vamos falar de um relacionamento clássico, que é o homem e a mulher. Essas duas energias, elas estão ali em equilíbrio, né? O homem com a sua energia masculina, a mulher com a sua energia feminina. Lembrando que tanto o homem como a mulher têm as duas e eles precisam equilibrar essa energia dentro deles. Mas em um relacionamento onde, por exemplo, tem o homem com a sua energia masculina e a mulher com a sua energia masculina em excesso, ocorre um desequilíbrio. Por quê? Porque a mulher com a sua energia masculina em excesso compete com a energia masculina do homem. Ela acaba anulando o homem. E aí muitas mulheres, assim como eu, talvez diga: na minha casa sou eu que faço tudo. Se eu não coloco a mão para fazer as coisas, nada acontece. Não existem homens bons nesse mundo. Isso tudo é uma energia masculina em excesso. E a gente, sem perceber, volta a dizer, ninguém é culpado. É inconsciente isso. Sem perceber, a gente está expulsando um homem bom da nossa vida. Estamos afastando um homem bom da nossa vida, impedindo que um homem bom se aproxime de nós, porque a nossa energia masculina está em excesso, ok? Então, outra coisa existe um histórico transgeracional dentro da sociedade. Não vamos falar do nosso sistema familiar. As nossas antepassadas foram obrigadas a casar com homens que elas não amavam. As nossas antepassadas apanhavam, ainda hoje existem mulheres que apanham, mas isso é transgeracional, são repetições de padrão, né? E em tempos de guerra, por exemplo, os homens iam para a guerra, as mulheres que assumiam toda a casa. E hoje em dia existe muito isso, mulheres que são pai e mãe. Então essas mulheres são verdadeiras guerreiras, elas têm que assumir o comando da casa, a educação dos filhos. E os homens vão embora e essas mulheres seguem lutando pela vida. O que acontece nesse caso? Existe uma energia masculina em excesso. Não é por culpa da mulher, volto a dizer, é uma questão inconsciente, é um instinto de sobrevivência e acaba que a energia masculina prevalece na vida dessas mulheres, assim como prevaleceu na minha por muito tempo. Agora estou trabalhando isso porque eu tomei consciência, né? Mas o que eu quero deixar claro? Que é uma questão transgeracional, que vai se repetindo de geração em geração, porque a vida das nossas antepassadas foi muito difícil. As mulheres tiveram que lutar pelo voto. Então a história das mulheres sempre foi de luta. E nessa história de luta, a mulher acabou assumindo demais essa energia masculina. E por falta desse conhecimento, não trabalhou isso, não curou esse feminino ferido. Ok? E é isso que atrapalha as nossas relações. E como esse vídeo eu estou falando especificamente de relacionamento amoroso, acaba atrapalhando as nossas relações amorosas. E a gente segue na infelicidade, repetindo muitas vezes aquilo que as nossas antepassadas viveram. Por quê? Porque a gente está com a energia feminina e masculina em desequilíbrio dentro de nós. A gente precisa alinhar isso, ok? E Rose, como que faz para colocar em ordem, para equilibrar essa energia, essas duas energias de força dentro de nós, o feminino e o masculino? Pessoal, não tem uma mágica, não tem uma chave, um botão de liga e desliga. É necessário um processo, um caminho pelo autoconhecimento, que é o que eu percorri e estou percorrendo para aprender isso que eu estou compartilhando aqui. A constelação sistêmica, ela nos ajuda a mostrar a raiz do problema. A partir do momento que a gente tem consciência e desemaranha e a gente fica livre para seguir para a vida, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida e não seguir repetindo as mesmas coisas, os mesmos padrões, porque a gente tomou consciência. Então a gente vai buscar um novo caminho para nós, ou melhor, uma nova forma de caminhar. E aí, consciente, a gente vai entrar no caminho do autoconhecimento, porque a gente descobriu, né? Estou citando aqui a constelação sistêmica porque é o meu caso, é o que eu utilizo. A gente descobre onde estava a raiz do problema e a gente busca ressignificar. Mas é necessário um amor conosco, um acolhimento com a gente, né? E uma verdadeira vontade de mudar, de equilibrar o feminino e o masculino em nós. Porque se essas duas forças estão em desequilíbrio, a vida fica muito difícil, é muita luta, entende?
as coisas não fluem. Porque a nossa mãe representa a amorosidade, como eu disse, a afetividade, a sexualidade. E o pai a profissionalidade, a laboralidade, né? Tudo que é externo, que a gente busca, a busca pelos nossos objetivos, o que nos traz constância é o nosso pai. E tudo que é interno é a nossa mãe. Então, a gente tem que trabalhar isso. E outra coisa que influencia aqui, além da questão transgeracional, dessa coisa de luta que a gente traz das nossas antepassadas, para a gente se colocar na sociedade, né, para reivindicar nossos direitos e tudo mais, nós temos questões relacionadas com os nossos pais. Então, todo mundo que está com problema de relacionamento pode ter certeza, tem problemas, traumas de infância, por exemplo, para serem resolvidos com os pais. Eu falo isso por conhecimento de causa, por experiência própria. Existem questões que precisam ser tratadas, resolvidas dentro de nós. Bert Hellinger ensinou que no relacionamento amoroso, só o amor não basta. E por que ele ensinou isso, que só o amor não basta? Porque a ordem precede o amor. O que acontece? A gente vê, às vezes, casais que se amam se separarem. Não tem como ir adiante, eles não entendem por quê, mas eles se separam. Às vezes acontece uma traição e não foi por falta de amor. Às vezes as pessoas dizem, se amasse não trairia. Mas aí que está o problema. Existe um desequilíbrio e inconscientemente a pessoa vai fazer alguma coisa para que o casamento acabe. Por quê? Porque ela está agindo inconscientemente, é uma dinâmica oculta. Não é por falta de amor. É porque ela está agindo sob uma lealdade invisível às vezes, e ela está agindo de forma inconsciente, é uma dinâmica oculta que está guiando a vida dela. Então, o que acontece? A pessoa vai fazer o relacionamento acabar. E isso acontece porque existem traumas infantis, trauma da nossa criança, que a gente não curou. Ou seja, a ordem vem antes do relacionamento amoroso. O que isso quer dizer? Tudo que aconteceu com a gente na nossa infância, na nossa adolescência, veio antes do nosso relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso quem tem é adulto. A criança e o adolescente não. O relacionamento amoroso da criança e do adolescente é com os pais. Os nossos pais são a nossa matriz de relacionamento, entende? Então, enquanto a gente não cura, não ressignifica as questões emocionais, os traumas que a gente tem relacionados aos nossos pais e às vezes as dores que a gente carrega deles, a nossa vida não flui. Porque a gente interrompe o fluxo do amor e daí trava tudo. Entende isso? Então, se você está com problema de relacionamento na sua vida, relacionamento amoroso na sua vida e você não entende por que não dá certo, por que você passa de relacionamento em relacionamento, por que às vezes homens bons não se aproximam de você, por que às vezes só homens ruins se aproximam de você, eu te digo, olhe para o seu feminino, olhe para o seu masculino. Descubra se essas energias estão em desequilíbrio dentro de você e busque equilibrá-las. E mais, descubra se não existe aí um trauma de infância, um abandono do pai, uma rejeição da mãe, ou se você não tomou a dor do pai ou da mãe, né? Porque quando a gente toma a dor do nosso pai, da nossa mãe, a gente se emaranha com eles, assume as sombras deles e daí desequilibra essa energia, essas energias dentro de nós. Tá bom? Pai e mãe explica muita coisa na nossa vida. Então façam isso, olhem com carinho para dentro de vocês, a resposta não está fora. Você pode buscar auxílio fora, buscar informação, mas a resposta está dentro de você. Em que sentido? Que é dentro de você que precisa ser curado, tá bom? Porque o pai e a mãe vivem dentro de nós. Então, esse é o meu compartilhar de hoje. Quem for assistir esse vídeo, de repente, se ficar com alguma dúvida, pode deixar a perguntinha no comentário que eu tento responder. Volto a dizer, o que eu estou compartilhando aqui é o meu aprendizado, é o que eu estudei, o que eu sigo estudando para transformar minha vida. Eu estou em processo, mas eu achei importante compartilhar, porque quanto mais pessoas compartilharem os seus conhecimentos e o que está sendo aplicado na sua vida, ajuda muito, porque eu demorei muito para chegar nesse conhecimento. Eu passei anos da minha vida na escuridão, num estado de inconsciência, minha consciência aprisionada,
E eu na posição de vítima em sofrimento, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo e eu culpava o externo, eu culpava minha mãe, eu culpava meu pai, sendo que a solução, o poder de resolver estava em minhas próprias mãos, tá bem? Por isso estou aqui compartilhando. Um abraço de luz, que o Criador, Pai, Mãe, Divina Consciência, abençoe a todos. Fiquem com Deus.